Oi, seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2 e no versículo 5, que nos diz assim: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Você percebe o peso dessa palavra? E quando eu li esse versículo, eu pude sentir o peso e o que esse versículo estava querendo me transmitir. No versículo anterior, no versículo 2, no 3 e no 4, ele complementa o que o versículo 5 está dizendo e nos diz assim, vou ler para que você entenda. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Então você entende o que o versículo 5 ele quer nos trazer? O Senhor Jesus ele está trazendo uma palavra de exortação. Ao mesmo tempo que ele expressa que ele tem visto o trabalho da igreja de Éfeso, ele também está dizendo à igreja que ela perdeu o primeiro amor. E quantos de nós temos perdido o primeiro amor nessa época em que nós estamos vivendo? Talvez a gente tenha sido como essa igreja, talvez a gente tenha dado frutos e a gente tem pregado a palavra do Senhor, a gente tem falado a palavra do Senhor, talvez a gente tenha trabalhado para o Senhor. Talvez a gente esteja na igreja presente, talvez a gente tenha orado e a gente tenha lido a Bíblia e a gente tenha estudado, mas o nosso primeiro amor está em falta. E a gente sabe como que o amor ele é essencial. A Bíblia fala diversas vezes sobre o amor, principalmente nas cartas de Paulo, mas hoje eu quis trazer esse versículo. Porque o amor, eu tenho para mim que o amor ele está acima de todas as coisas. E nada nesse mundo pode nos separar do amor de Cristo. Só que eu sempre quero trazer a sua memória de que o amor ele anda juntamente com a justiça. E a gente tem a prova disso lá no livro de Mateus, que nos diz assim, no capítulo 13, do versículo 20 ao 23. Que o Senhor ele fala por parábolas com as pessoas que estavam à beira da praia ouvindo as suas pregações. E o Senhor diz assim: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Então isso complementa a palavra que está escrita lá em Apocalipse, no capítulo 2 e no versículo 5. Porque não adianta a gente ter boas obras, não adianta a gente semear a palavra de Cristo, mas a gente não ter o primeiro amor, a gente não ter a essência. Se as nossas raízes forem firmadas em pedras, as nossas raízes não vão resistir. Se as nossas raízes forem plantadas em meio de espinhos, os espinhos crescerão e nos sufocarão. Mas se as nossas raízes elas forem plantadas em terra firme e funda, ela permanecerá, porque a raiz que ela é funda e que ela é firme, ela ouve e ela compreende. Então talvez hoje você precise ouvir essa palavra. Talvez hoje você precise ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer para você, para que ele não se retire de você, para que a luz não seja retirada de você. Traga à memória o primeiro amor, traga à memória aquele amor inocente que você tinha pela palavra de Deus, aquele amor que quando você orava, você se derretia na presença do Senhor Jesus Cristo, como aquele amor era puro e como ele era bom. E eu sei que todos nós estamos vulneráveis a perder o nosso primeiro amor, porque nós somos humanos e nós estamos vulneráveis a coisas desse mundo. Mas eu quero dizer para você que se as suas raízes
raízes estiverem firmadas na terra e se elas forem regadas e alimentadas da forma certa, elas não serão arrancadas com facilidade. Então você precisa trazer à sua memória o que pode manter firme as suas raízes, que é o primeiro amor, é a primeira essência. E lembra como eu disse para você no nosso devocional, como que é difícil a gente ter uma essência, como é difícil a gente manter a essência de Cristo, e a essência de Cristo é o amor, é o primeiro amor. Porque talvez a gente esteja fazendo tudo corretamente, a gente esteja nos caminhos certos, mas nos falta amor, nos falta compaixão, nos falta essência, e isso que nos afasta da presença de Deus. E quando a gente menos espera, as coisas de Deus se tornam coisas monótonas, se tornam coisas repetitivas na nossa vida. Quando a gente menos espera, a gente está fazendo as coisas de Deus por pura rotina, por hábito, por uma obrigação. E eu não quero todas as vezes chegar aqui e fazer o meu devocional por pura obrigação, por pura rotina, como algo que eu precise fazer, como algo que eu tenho programado, como algo que eu não posso deixar de fazer. Não, eu quero fazer isso por amor, por essência, porque é por essência que eu iniciei esses devocionais. E lembro que eu sempre disse para vocês que no dia que eu chegar aqui e as minhas palavras, elas não forem as palavras de Cristo, elas não forem as palavras que o Senhor plantou em mim, eu peço que vocês se retirem e não assistam mais os devocionais, porque foi por essência e por amor que o Senhor me trouxe aqui, porque um dia eu perdi o meu primeiro amor, eu deixei ele ir, e eu dei espaço para outras coisas, e é tão ruim, mas a gente não cai em si imediatamente quando a gente perde o primeiro amor, a gente demora para reconhecer, mas o Senhor, ele me exortou e ele me corrigiu, e ele me mostrou que eu precisava voltar ao primeiro amor, mas existe um processo para que você volte ao primeiro amor. Você não pode só se lembrar, você não pode só chorar e você não pode só sentir saudade, porque a fé sem obras, ela é morta, ela é inválida. Então você precisa colocar em prática. Talvez hoje você tenha saudade daquele amor que você sentia ao falar o nome de Jesus. Talvez hoje você pronuncie o nome de Jesus de uma forma desgastante e de uma forma comum como qualquer outro nome, mas você precisa se lembrar que o nome dele está acima de todo nome. E eu digo pra você que não é fácil falar sobre o amor e sobre a essência do amor, porque todos os dias esse amor é plantado novamente no meu coração, esse amor me ensina, e eu não sou a melhor pessoa para falar pra você de amor, e todos nós estamos todos os dias sendo amadurecidos, estamos passando pelo processo de aprender sobre o verdadeiro amor, que é Jesus Cristo, e nós nunca vamos estar aptos 100% para falar do amor, mas a gente precisa colocar em prática, porque outras pessoas precisam ouvir. Que palavra você tem semeado no coração das pessoas? Que tipo de palavra você tem dado? Que tipo de exemplo você tem dado para as pessoas? Que tipo de evangelho você tem pregado? Você tem pregado o amor que todo mundo está pregando hoje em dia, que é o amor bondoso, o amor que perdoa todos os pecados? O amor que passa por cima de tudo, o amor que enfrenta todas as barreiras, o amor que esquece julgamentos, o amor que não julga, o amor que esquece quem eu sou, quem você é. O amor é sim isso, só que nós nunca podemos nos esquecer que o amor, ele é justiça, e o amor, ele anda juntamente com a justiça, e se não fosse justiça, o Senhor não traria a exortação e não repreenderia a igreja. Se o amor só fosse amor e não fosse justiça, o Senhor somente diria que ele sentia a falta do primeiro amor, que ele sentia a falta das primeiras obras, mas ele não pediria para que esse amor voltasse. Mas o amor, ele anda juntamente com a justiça, então é por isso que você precisa se lembrar que o primeiro amor, ele requer justiça, ele requer verdade, ele requer renúncias. O primeiro amor, ele requer a sua essência mais pura, o primeiro amor, ele requer as suas renúncias, o primeiro amor, ele quer a renúncia da sua carne, e tudo que o inimigo quer que nós acreditemos no século em que estamos vivendo hoje, é que o amor, ele se esgotou. É que o amor, ele vai acima de todas as coisas, e o amor, ele precisa parar com julgamentos, ele precisa parar com doutrinas, ele precisa parar com regras. E talvez na visão de muitas pessoas, você tenha se tornado uma pessoa religiosa demais, você tenha se tornado uma pessoa radical demais, você tenha se tornado uma pessoa muito habitolada nas leis de Cristo, mas prefira ser assim do que ser um cristão morno, um cristão que tem boas obras e bons frutos, mas não tem o verdadeiro amor, porque a gente
gente sente quando as palavras elas saem com amor, elas saem com verdade. As palavras de amor elas não precisam ser dirigidas com eloquência, com ensino avançado, elas não precisam ser dirigidas com palavras difíceis. As palavras de verdadeiro amor elas são dirigidas com doçura, mas ao mesmo tempo elas nos exortam se for preciso. As palavras de verdadeiro amor elas são dirigidas com justiça e com verdade, mas ao mesmo tempo elas nos consolam e nos dizem que Jesus Cristo deu a vida por nós e não existe amor maior do que este. Então hoje reveja e pense se você tem tido o primeiro amor por Cristo ou se você tem deixado o seu primeiro amor morrer, se as suas obras têm sido vazias e têm sido completas pelo simples prazer de uma obrigação, ou se as suas obras têm sido em função de um amor, de uma intensidade. O Senhor quer intensidade de nós, o Senhor Ele quer verdade em nós, o Senhor quer que a gente passe por cima de tudo pelo nome dEle, pelo amor dEle, e o Senhor quer que a gente coloque o nosso amor à prova. O Senhor quer que a gente coloque o nosso amor acima de tudo, porque o amor ele complementa todas as coisas. Mas nunca se esqueça de que o amor ele anda junto com a justiça. E não se esqueça do que está falando lá em Mateus, no capítulo 13, nas parábolas de Jesus, sobre as sementes. A semente fraca, a semente espinhosa e a semente pura e verdadeira, que ela é regada todos os dias com o amor de Cristo. Que tipo de amor você tem mantido em seu coração? Que tipo de palavras você tem tido na sua boca? Que tipo de pensamentos você tem exposto para as pessoas? Que tipo de cristão você tem sido? Você tem parado para ouvir o que o Senhor tem a dizer para você? Você tem parado para ouvir as repreensões do Senhor? Porque aquele que ama, ele faz tudo por amor. Aquele que ama, ele não questiona, ele só vem e faz. Aquele que ama, ele passa por cima de tudo, porque ele ama o Senhor. Ele está disposto a fazer o que Jesus quer. Ele está disposto a ouvir a voz de Jesus e ele abaixa a cabeça quando o Senhor Jesus o repreende, porque ele entende que o Senhor está fazendo isso por amor. Então talvez hoje você tenha perdido o primeiro amor, mas eu digo para você que você não perdeu ele totalmente, porque antes que o Senhor venha e retire de ti o teu castiçal, ele veio para te repreender hoje e te dizer que ainda dá tempo de você resgatar o primeiro amor. Dá tempo de você resgatar aquele amor genuíno, aquele amor forte que você tinha no início da sua conversão. Dá tempo de você resgatar aquele amor inocente, aquele amor que tinha um aroma tão suave ao Senhor Jesus, aquele amor que transpassava, aquele amor que era intenso, aquele amor que tinha paixão, aquele amor que tinha intensidade. Ainda dá tempo. Se arrependa hoje e volte ao primeiro amor. Porque sem amor nós não somos nada. Sem amor e sem a justiça de Cristo nós não somos nada. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima.